Bem-vindos ao dia 74 da nossa jornada de leitura da Bíblia. Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, numa verdadeira transformação. Vamos observar como a forma de se relacionar com o divino evolui através de 3 textos muito diferentes. É uma passagem de digamos, um contrato cheio de regras para algo muito mais profundo, um relacionamento de verdade baseado na fé. Vamos nessa? Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai lá em Levítico para entender a aliança, as regras do jogo. Depois vamos sentir o peso da crise existencial em Eclesiastes. Daí pulamos para Mateus para ver uma fé que quebra todas as barreiras e a compaixão em plena ação. E no final, a gente amarra todas essas pontas. Então, nosso ponto de partida é Levítico. Aqui, o relacionamento é apresentado de uma forma bem estruturada. Pensa num contrato mesmo, com cláusulas bem definidas. É uma aliança que basicamente diz, se fizer isso, acontece aquilo. Consequências diretas, tanto para o bem quanto para o mal. Em Levítico 26, isso fica preto no branco. É um sistema claro de causa e efeito. De um lado você vê as recompensas da obediência, prosperidade, segurança, tudo de bom. Mas do outro, vem as consequências bem pesadas da desobediência. É um acordo totalmente condicional, um sistema onde o relacionamento é definido por ações e resultados bem previsíveis. Ok, agora a gente dá um salto para Eclesiastes. E aqui a coisa muda de figura. Vamos ver como essa estrutura de faça o certo e tudo dará certo soa na vida real. E não é qualquer um falando não, hein? É a visão de alguém que, teoricamente, tinha tudo. O rei mais sábio, mais rico, o cara que testou os limites do sucesso. E logo de cara, o pregador já solta essa bomba. A conclusão dele sobre a vida é chocante. Ele basicamente diz, olha, eu vi tudo e quer saber? É tudo inútil. É como correr atrás do vento. Imagina o impacto disso. Já cria uma tensão enorme com aquela promessa de Levítico, né? E se ter todas as bênçãos não for o bastante? E a crise só se aprofunda. Ele percebe que nem mesmo a busca pela sabedoria, que a gente imagina ser o bem maior, leva à felicidade. Pelo contrário, quanto mais ele entende do mundo, maior é a sua dor. A sabedoria, que deveria ser o prêmio, acaba virando um caminho para mais sofrimento. Que coisa, hein? Depois de tentar de tudo, prazeres, grandes obras, acumular riquezas, o veredito final dele continua o mesmo. Mesmo no topo do sucesso humano, o que ele encontra é um vazio. E isso deixa uma pergunta no ar. Se cumprir o contrato e ter tudo não preenche, o que realmente funciona? E é essa pergunta que nos leva direto para Mateus. Porque é aqui que o contrato rígido de Levítico e o desespero do esforço humano de Eclesiastes encontram uma realidade completamente diferente, uma nova forma de se relacionar com o divino. Olha que história poderosa dessa mulher. Ela não fazia parte da aliança, ou seja, não tinha contrato para pedir nada. E o que ela encontra? Silêncio, aparente rejeição. Mas ela insiste. A fé dela não se baseia em mérito, e sim numa confiança radical na misericórdia. E é essa fé, que não aceita ou não, que provoca a reação de Jesus. Essa demonstração de fé individual abre a porta para entendermos a compaixão numa escala muito maior. Logo em seguida, o foco sai do que uma pessoa precisa fazer para ser ouvida e vai para o que Deus faz por pura compaixão por uma multidão inteira. A história começa com a limitação que parece um beco sem saída. Apenas 7 pães e alguns peixinhos. Num lugar deserto com uma multidão faminta, os recursos humanos eram praticamente zero. E a necessidade era gigantesca. 4.000 homens. Isso sem nem contar mulheres e crianças. A matemática humana aqui é clara. Impossível. A fome era inevitável. Mas o resultado desafia toda essa lógica. Depois que todos comeram até ficarem satisfeitos, a sobra, 7 cestos cheios, revela uma abundância que não nasceu do mérito ou do esforço, mas sim de uma compaixão divina que multiplica o pouco e transforma a escassez. Então, vamos juntar as peças. O que essas 3 passagens tão distintas nos dizem quando olhamos para elas em conjunto? Como é que a aliança, a crise de um rei e os milagres no deserto se conectam numa única narrativa? A gente vê uma progressão poderosa. Começamos em Levítico com uma relação baseada em um contrato. Obedeça e será abençoado. Eclesiastes testa esse contrato até o limite e o acha insuficiente para preencher o vazio humano. E, finalmente, Mateus nos apresenta uma nova base para o relacionamento. Não mais o mérito de quem cumpre as regras, mas a fé na compaixão e na graça divina. Se essa análise das escrituras de hoje trouxe uma nova perspectiva para você, considere curtir este material e seguir o canal Pneuma BR para continuar recebendo estudos diários como este. E terminamos com este pensamento para refletir. Ao pensar nesses textos, fica a questão:
Onde é que uma sensação de obrigação ou de esforço que parece inútil pode ser transformada por uma conexão mais profunda, baseada em confiança e em graça?